Você já ouviu falar em finanças comportamentais? Este é um tema cada vez mais em evidência. Tanto é assim que, recentemente, os mais importantes prêmios de economia do mundo têm destacado pesquisadores que buscam estabelecer uma relação entre razão, emoção e nossas escolhas relacionadas ao dinheiro. Se esse é um tema de seu interesse, não deixe de acompanhar esse vídeo. Vem comigo! E aí galera, eu sou o André e se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal e ative o sininho para sempre ser notificado de novos vídeos. Bom, em uma tomada de decisão, você leva mais em conta o seu lado racional ou emocional? Se você disse emocional, parabéns! O seu cérebro decide o que você vai fazer baseado na emoção despertada. Essa decisão aparece na sua consciência e transmite a sensação de que você está tomando de forma racional. Então, você age de acordo com a decisão tomada. Por exemplo, você já experimentou ir a um supermercado com fome? Certamente percebeu que acabou comprando mais comida do que deveria, não é mesmo? Da mesma forma, já sentiu vontade de comer hambúrguer ou tomar uma cerveja porque escutou uma música na propaganda? Os supermercados sabem disso e exploram ao máximo o lado emocional para aumentar as vendas. A razão pode até nos orientar e se esforçar para controlar as emoções, mas é difícil dizer se ela consegue. Quantas pessoas você conhece que entregam sua declaração de imposto de renda anual poucos dias antes do prazo final, mas prometem que no ano que vem farão diferente, mas isso se repete todos os anos da mesma forma? E quantas você conhece que já fizeram algumas promessas de ano novo e não cumpriram? Quantas pessoas prometem iniciar uma dieta na próxima segunda-feira, mas já na terça-feira abandonaram a ideia? Isso é o que chamamos de falácia do planejamento. A gente tende a gastar mais tempo do que planejamos para fazer uma tarefa, assim como tendemos a gastar mais dinheiro do que prevíamos. Isso é a culpa de nossa mente carregada de vieses. Ao planejarmos, esquecemos que existem diversos fatores inesperados que podem e irão acontecer, os quais não controlamos. Pois bem, isso é o comportamento humano real. Difere do que os economistas clássicos elaboram em suas teorias de que os agentes econômicos, as pessoas, são racionais e por isso sempre tomam as melhores decisões para si próprios. Foi o conforto com essa teoria que fez surgir este campo relativamente novo das ciências, chamado economia comportamental, que aterrissou com tudo nas finanças pessoais. E o que são finanças comportamentais e economia comportamental? Finanças comportamentais têm como objetivo de estudo e comportamento econômico a tomada de decisão. É uma área que estuda as influências cognitivas, sociais e emocionais observadas sobre o comportamento econômico das pessoas. Enquanto a economia tradicional diria que basta gastar menos do que se ganha para gerar poupança para o futuro. As finanças comportamentais e a economia comportamental estão mais focadas em entender o motivo pelo qual algo tão simples não é feito para a maioria das pessoas. E sobre isso é impossível deixar de falar da contribuição de Richard Thaler. Richard Thaler, um dos pioneiros no estudo da psicologia dentro da economia, batizou as pessoas como econs, os idealizados, e os humans, os reais. Econs são as pessoas que agem estritamente dentro do que prevê a economia clássica, o agente racional, o que na visão de Thaler não existe. Já os humans são os seres humanos da economia real, endividados, gastando mais do que ganham, não resistindo a uma promoção, caindo muitas vezes no canto do vigário e por aí vai. Ele até diz que os humans são verdadeiros Homer Simpsons, por conta da personalidade que adora se manter em enrascadas criadas por eles mesmos. Entre elas, gastar mais do que ganha, não cumprir prazos planejados, acreditar em promoções só até sábado e por aí vai. O que são vieses cognitivos? Vieses cognitivos são tendências de pensamentos aos quais surgem geralmente a partir de atalhos de processamento de informações. A nossa capacidade de processamento limitado do cérebro, embora pese de 2 a 3% de nossa massa corporal, ele consome 25% da nossa energia. As motivações emocionais e morais, no que acreditamos. Distorções no armazenamento e recuperação de memórias, lembramos de momentos de uma viagem, mas não dela toda. Influência social.
Essas tendências de pensamento interpretam informações de modo a fazer um sentido objetivo da realidade. Então, os cérebros humanos são programados para cometer todos os tipos de erros mentais que podem afetar nossa capacidade de fazer julgamentos racionais. Olhando apenas a barra interna e desconsiderando as pontas, qual das duas barras é maior? Certamente, você dirá que é a barra inferior, correto? Errado, as duas barras têm a mesma medida interna. Isso é o que chamamos de ilusão cognitiva. Mesmo medindo e percebendo que as barras têm o mesmo tamanho, você continua vendo que a de baixo é maior. Essa é a diferença entre ver e saber. Você vê diferenças, mas sabe que são iguais. A ilusão cognitiva pode nos levar a cometer inúmeros erros de julgamento, pois vemos e acreditamos, assim decidimos. Porém, nem sempre o que vemos está correto e usamos o que sabemos para julgar o que não sabemos. Existem mais de 180 tipos de vieses cognitivos que interferem na forma como processamos os dados. Pensamos criticamente e percebemos a realidade. Vieses cognitivos como elementos das finanças comportamentais. Você se considera um bom motorista? Está acima ou abaixo da média? Independentemente de qual seja a sua resposta, para chegar a ela você fez uma conta mental, não é? Você se comparou com outras pessoas e pensou se não fez nenhuma barbeiragem nos últimos dias, se tomou ou não multas de trânsito, enfim, você se comparou com algum grupo. Porém, qual o tamanho deste grupo? Será que ele é relevante do ponto de vista estatístico para saber se você é ou não é um bom motorista? Quantos motoristas passaram por você nos últimos dias? E destes, com quantos você fez uma comparação? A sua amostra é relevante diante de tudo? O que é ser um bom motorista? E qual é a média de bons motoristas? Não existe, mas ao ser indagado, você pensou, processou informações na sua cabeça e para chegar a uma resposta, usou o viés da disponibilidade. Este viés faz com que nós nos baseamos em eventos específicos, facilmente lembrados, excluindo outras informações pertinentes. É a tendência a superestimar a probabilidade de eventos com maior disponibilidade na memória e que pode ser influenciado por quão recentes são as memórias ou quanto elas são incomuns ou emocionalmente descarregadas. Outro viés importante é o viés da confirmação, que é a tendência de procurar interpretar, focar, lembrar-se de informações de tal forma que confirme nossas próprias ideias pré-concebidas. Quer um exemplo? Você acredita em algo? Alguns dos seus amigos não se convencem? Alguns dias depois você recebe uma mensagem que confirma o que você pensa. O primeiro impulso a fazer é enviar para os amigos para provar que você não está sozinho com este pensamento. O problema é que se você estiver errado, só estará confirmando e reafirmando a crença em algo não verdadeiro. Mas do ponto de vista psicológico, é muito mais fácil confirmar o que já pensamos do que descobrir e admitir que estamos errados. Para isso, existe um custo psicológico, uma perda. E como já vimos, temos mais aversão à perda do que ao risco. Perder é muito doído para o ser humano. Se você encontrar R$100 na rua, você certamente ficará feliz. Vai comentar com amigos e pronto, passou a alegria pouco tempo depois. Agora, experimente perder R$100. Talvez irá se lembrar para sempre daquele maldito lugar onde você perdeu os R$100. E toda vez que alguém falar em perder dinheiro, virá à sua memória essa perda. Pense na relação que isso tem com as perdas em investimentos financeiros, negócios que não dão certo, perda de emprego, enfim, muitas coisas. As finanças comportamentais e as decisões dos investidores. Muitas vezes o investimento está dando prejuízo atrás de prejuízo, mas os investidores não saem do negócio. Por quê? Primeiro, geralmente ele não acredita que a responsabilidade pode ser dele. Pode culpar o mercado, os clientes, o governo, entre outros. E também porque ao sair ele terá que admitir uma perda. E para não admitir uma perda, muitas vezes acaba por perder ainda mais. Sabe aquele apostador de roleta que ficou tentando, acreditando que na próxima rodada a sorte viria? É exatamente isso. Um viés que também pode explicar este comportamento é o viés da atribuição da perda e do sucesso. Nele, o sucesso é atribuído às aptidões da pessoa.
Geralmente, o empreendedor que deu certo pensa assim. Isso faz surgir um outro viés, o viés da confiança excessiva ou otimismo injustificado, no qual as preferências das pessoas por resultados futuros afetam suas previsões a respeito deles. É a tendência a ser muito otimista, superestimando os resultados favoráveis e agradáveis. Lembra do apostador da roleta esperando a sorte chegar? O fato de ter caído vários números longe do que apostou o faz pensar que nas próximas rodadas o seu número será contemplado. Mas os exemplos vão além. Sabe aquele amigo que não vende o apartamento por 10 mil a menos, mas já está pagando o condomínio e IPTU há um ano? Nesse caso, dizemos que ele sofre o viés da ancoragem. Ele ancorou no preço que ele acredita que vale e não sai dele de jeito algum. Pode acontecer também com o empresário à beira da falência, esperando o mercado mudar, ou o dono da ação que bateu o piso de valor mínimo, mas o investidor continua acreditando que o valor voltará a subir. E se houver alguém atestando isso, certamente esses personagens se agarrarão a essa opinião por conta do viés da confirmação. Então, o sucesso pode não ser um bom professor. O problema é que o fracasso também não o seja, pois, pelo viés da atribuição, da perda e do sucesso, o fracasso é atribuído à má sorte ou ao erro de outra pessoa, ao governo, aos impostos, enfim, a vários outros fatores. Nós temos uma limitação cognitiva, não conseguimos prestar atenção em tudo. Ao darmos foco em algo, simplesmente não vemos ao entorno. A origem do endividamento no comportamento. E se alguém perguntar qual é o seu rendimento mensal, certamente você pensará no número bruto, sem considerar os descontos. E por quê? Isso são as contas mentais e elas definitivamente não fecham. Essas contas não fecham porque nunca são inseridas numa calculadora, são imaginações apenas. E por isso muita gente se endivida, porque ao ver um produto e comprar, vai sempre fazendo a conta pelo valor que ganha, mas como não controla o orçamento, vai tendo a impressão de que cabe tudo no orçamento. Até o dia em que decide fazer o confronto entre gastos e ganhos e percebe que a história não é bem assim. Ilusões cognitivas, falácias de planejamento, tudo misturado. Por que os pilotos de aviões e cirurgiões usam checklists? É para evitar as contas mentais. E o que tudo que você viu até aqui tem a ver com as finanças comportamentais. A partir da década de 1990, finanças comportamentais passou a ser mais estudada, pois se notou que lidar com dinheiro ou falar de finanças pessoais não se trata apenas de fazer um controle de gastos através de planilha. O comportamento humano no mundo das finanças tem revelado cada vez mais importante quando o assunto é educação financeira. Para terminar, vamos fazer um exercício rápido. Se você tivesse um bilhete para o sorteio de R$1 milhão, com os números 8, 12, 26, 38, 42 e 48, mas acertasse apenas 5 deles, os sorteados foram 8, 12, 26, 38, 42 e 49. Qual é a sua sensação? E se os números sorteados fossem 5, 20, 30, 33, 45 e 56? Qual seria a sua sensação agora? Em ambos os sorteios você não ganhou o prêmio, mas as sensações foram bastante diferentes, concorda? É isso que finanças comportamentais estuda, o que sentimos em relação às escolhas financeiras que fazemos, por que escolhemos e o que escolhemos. Educação financeira é sobre como você quer levar a vida, mas consciente das consequências. Finanças não é só planilha, é comportamento. Por isso, finanças comportamentais. E qual é o comportamento de vocês em relação às finanças? Comenta aqui embaixo, compartilha com os amigos, já deixa o like e se inscreve no canal, galera. Até o próximo vídeo.